O SCP-266 é um ser que está na classe Euclídeo. Na verdade, eles são várias massas flutuantes que estão no estado gasoso, tendo um brilho roxo natural ou vermelho. Na maioria dos casos, ele é frio quando é tocado. Depois de estudar um pouco ele não parece que tem um sistema nervoso, mas mesmo assim ele parece reagir a alguns estímulos e foi visto aprendendo vários hábitos com base nas suas próprias experiências. O SCP tem uma extrema preferência ao calor. Ele vai procurar a todo momento por fontes de calor natural ou artificial. De todas as fontes, no entanto, ele prefere o contato humano como uma maneira de conseguir o que quer, ignorando o efeito prejudicial que ele tem sobre a vida humana e outros animais. Pela sua própria natureza de ser extremamente frio e literalmente roubar o calor alheio, ser exposto ao ser por muito tempo sem uma proteção adequada vai levar à morte de qualquer ser vivo por hipotermia. Mesmo que não seja agressivo, ele vai ficar irritado e até mesmo perigoso quando não conseguir a quantidade de calor que ele precisa, e já causou várias grandes destruições quando isso aconteceu. O contato humano também tem sido observado para ajudar a acalmar o SCP, o que sugere uma necessidade ou desejo de interação social. O pessoal que foi enviado para essa tarefa disseram ouvir o SCP-266 falar em um dialeto gaélico desconhecido e de vez em quando responder. O ser foi descoberto na Irlanda, depois de alguns relatos de vários jovens que inexplicavelmente foram vítimas de hipotermia em um lugar de fontes termais, que são considerados quentes. Esses eventos, justamente com os relatos dos moradores supersticiosos, chamaram a atenção de um agente que encontrou o SCP e o levou para uma área segura. Porém, no momento da chegada, o mesmo agente mostrou sintomas de hipotermia e só conseguiu ser salvo pelos esforços de um doutor da equipe. No documento chamado Adendo 266-A, mostram áudios gravados de conversas entre o pessoal e o SCP. Nos áudios, o ser, além de falar no seu idioma padrão, ele fala algumas palavras e frases em inglês. A teoria atual é que ele simplesmente está imitando essas palavras, muito parecido com um papagaio. Os procedimentos especiais de contenção são o seguinte: o SCP precisa estar numa unidade de contenção de 10 metros por 10 metros, impermeável ao ar, com a temperatura interna mantida igual ou acima de 48 graus. Para acessar a cela dele, o funcionário precisa ter as credenciais de nível 2 ou superior, e trajes de proteção térmica devem ser utilizados e não serem tirados durante toda a interação feita com ele para a sua própria segurança.